segundo Congresso Nacional do Movimento dos Cursilhos de Cristandade vai acontecer em Fátima no dia 30 e 31 de outubro, sob o tema Os Cursilhos de Cristandade numa Igreja em Saída. O grande objetivo deste congresso, impulsionado pelo Secretariado Nacional dos Cursilhos de Cristandade, é recolocar o movimento de acordo com o seu carisma e a sua finalidade, plasmado no ideias fundamentais, ao serviço da Igreja e do mundo, de acordo com o desejo de Deus, a voz dos pastores e o testemunho dos cursilhistas nos seus ambientes. Isto lê-se no comunicado enviado às redações na véspera deste evento. Segundo a organização, o Congresso vai ser uma ocasião propícia para centrar a vida do movimento no seu carisma fundacional, que se traduz no anúncio querigmático a todos, fundamentalmente aos mais afastados. O evento eclesial realizado a partir de testemunhos de vida de cristãos que um dia fizeram a sua experiência de consigo mesmos, com Cristo e com os irmãos e alimentam a sua vivência através dos meios de perseverança que o movimento sugere, decorrerá no Centro Pastoral Paulo VI, no Santuário de Fátima. Gina Barcelos é a responsável pelo secretariado diocesano do movimento e é uma das participantes deste encontro em Fátima. Vamos aqui antecipar um pouco daquilo que é o sabor dos cursilhos e de um cursilho que já anda afastado da diocese há alguns tempos. Obrigada por ter aceito, em primeiro lugar, estar neste Palavras que Abrem Caminho, tendo um movimento por base, um carisma assente na amizade de cada um com Deus e de cada um com o irmão. Sendo uma proposta tão simples, Gina, como é que neste momento não tem aquela aceitação que nós desejaríamos? Pois essa é uma questão que eu me coloco muitas vezes, coloco todos os dias a mim própria, porque realmente quem vive um cursilho de cristandade é um bichinho que fica cá dentro que nunca mais passa. Portanto, eu tenho cruzado com muitas pessoas que já viveram o cursilho, já estão até alguns afastados, mas tem sempre aquele bichinho dentro de si. E, portanto, é uma das coisas que temos tentado pelo contágio, poder levar mais pessoas. Por acaso, até hoje, por casualidade, uma pessoa passou por mim e perguntou: quando é que vai haver cursilho outra vez em Angra? Que eu tenho uma amiga que já tem vontade de participar e nunca mais houve. Pois, realmente, o último, já estive aqui a confirmar, o último cursilho que houve aqui em Angra foi em 2018, no fim do ano de 2018. Depois houve um ainda no princípio do ano de 2019 no Pico. Em São Miguel já não há também desde 2018, foi só no princípio do ano de 2018. Portanto, nós aqui nos Açores temos, portanto, o secretariado na Ilha Terceira e temos 2 subsecretariados, um no Pico e outro em São Miguel, que também estão fazendo o seu trabalho. Portanto, e agora temos em perspectiva, no princípio do próximo ano, poder realizar mais um cursilho na Ilha de São Jorge. Estamos muito empenhados que isso possa vir a acontecer, porque nós neste momento aqui na Ilha Terceira temos alguma dificuldade em espaço para realizar mais um cursilho. Gina, já não há tempo para fazer retiros, porque o cursilho também é um retiro. Retiro que nos convida à oração, à reflexão, à introspeção. Hoje, os dias corridos que nós temos, a dependência dos telemóveis, a dependência de estarmos sempre ligados uns aos outros, faz com que desviemos as nossas atenções deste momento de serenidade que também precisamos e de pausa que precisamos nas nossas vidas? Então, eu acho que sim. O problema é que nós todos reconhecemos isso, mas depois daí a passar da palavra à ação é que vai aqui a dificuldade maior. É que todos concordamos que realmente andamos sempre numas corridas, andamos sempre... Mas depois, por exemplo, quando aparece uma doença e aí é necessário parar realmente, pronto, a situação obriga, aí há introspeção, perguntarmos então, afinal, se calhar eu ando aqui a andar demais e há coisas mais importantes. Eu acho que hoje damos muito valor ao supérfluo e pouco ao essencial. Portanto, a dificuldade que eu acho maior será essa, realmente darmos muito valor às coisas superficiais e o essencial ficar esquecido, e depois o essencial é que é importante. E o que é esse essencial? O que é que, sem querermos desvendar aqui, tirar a curiosidade? Essencial para mim, em primeiro lugar, é a família. Porque a família é a base de tudo. Se a gente tivermos uma boa família, acho que teremos uma boa sociedade. Agora, para mim, a célula mais importante é a família, e se a família tiver bons princípios
ser honesto. Acho que a honestidade é algo que é muito importante, e aí é capaz de podermos ter uma sociedade também mais equilibrada e com outros valores. E a Acho que o valor da amizade, não é? família, A da amizade amizade, sim, no sim, casal e nos membros da família. isso mesmo, sim, sim. E acho que há necessidade realmente também, dentro de casa, sermos capazes de fecharmos a televisão, desligarmos os telemóveis e haver realmente diálogo. Acho que é uma das falhas hoje também, é o diálogo. Diálogo mesmo da própria família. Cada um, às vezes as casas acabam por ser, os lares acabam por ser hotéis e não local de convívio da família. E acho que isso talvez também seja um dos males da nossa sociedade hoje, seja esse. Uhum. Mas pronto, para mim o essencial realmente é a família. Se termos uma boa família, teremos uma boa sociedade. Acho que a sociedade sem famílias boas no sentido de terem valores, o valor da amizade, o valor da honestidade, o valor da seriedade, da humildade também. Acho que a humildade também é uma característica muito importante que é necessário termos uns para com os outros. Uhum. Voltemos aos cursilhos e voltemos sobretudo a esta dificuldade que estamos a ter em que os cursilhos aconteçam. Aliás, o próprio movimento, a Direção Nacional, diz que este é o momento propício para centrarmos no essencial e para regressarmos ao carisma fundacional. Naturalmente que estamos todos a sofrer as consequências da pandemia. A pandemia há de ter feito o seu trabalho, neste caso um mau trabalho, mas os problemas já vêm de trás, Gina. Nós já sabemos há muito tempo que os cursilhos já não têm aquela mobilização que tinham na década de 90, na década de 80, que foram o pilar, digamos assim, de muito da ação católica, muito da ação da Igreja. O que eu lhe pergunto é: o que é que está a falhar? Estamos a ser pouco atrativos, a linguagem precisa de mudar, também nos precisamos de readaptar às novas formas de família para poder ser mais inclusivos das pessoas. Como é que vê a questão? Eu vejo a questão nesse prisma que me está a referir. Realmente, hoje temos que olhar também para os novos tipos de famílias que temos e dar-lhes também a oportunidade, se calhar, portanto, como eu estava, uma vez que hoje em dia temos já muitas situações de divórcio, de os cursilhos terem que ter outra abrangência, mesmo a nível nacional e a nível das nossas ilhas, porque acho que também uma das dificuldades que estamos a encontrar é quando vamos abordar alguém para participar num cursilho. Mas eu estou divorciada, eu se calhar não posso participar, portanto, e temos esta situação que é uma das minhas preocupações, é até que ponto é que não devemos barrar a participação destas pessoas num cursilho de cristandade, porque se o cursilho a ideia fundamental é ir juntos afastados, então estas pessoas também acabam por um bocadinho se sentirem afastadas da Igreja e de Jesus, e portanto, acho que uma vez que, portanto, neste movimento a grande mestre é pela amizade chegarmos a Jesus. Portanto, acho que não devemos excluir ninguém, todos devem ter a oportunidade de poderem viver um cursilho. Uhum. Num cursilho, o assistente é tão importante quanto o reitor, e geralmente aqui faz-se a experiência de uma igreja muito ministerial, em que nós temos os leigos por um lado, temos o assistente, mas estão todos no mesmo patamar. Isso também é importante, este caminho lado a lado de preparação, de reflexão. Depois os rolos serem todos também orientados em conjunto. Sim. Isso também é uma experiência de igreja muito especial. Muito especial mesmo. E acho que aí, quando os leigos ficam muito mais enriquecidos, ao participarem no cursilho, uma das coisas que também me faz muita impressão é, por exemplo, ter participado num cursilho, portanto, num dos rolos místicos é-nos explicado
portanto, todo o valor da Eucaristia, e depois hoje ver muitos que participaram no cursilho não participam de uma Eucaristia, de Miquel, portanto, isso a mim faz-me também uma certa confusão, mas não sei dar a resposta. Porque naquele dia ficamos muito entusiasmados. Eu lembro-me quando portanto, já fiz uma Eucaristia em 94, e lembro-me quando saí, vinha mesmo com portanto, a querer abraçar toda a gente, a querer levar toda a gente comigo para um cursilho. Mas depois as coisas a gente depois começa outra vez o nosso ambiente, e depois começamos a chamar as beatas, portanto, há depois aquela conotação que nos acabamos por, ao longo do tempo, lembro-me sempre de um dos rolos que o diretor espiritual de uma cursilho dizia, que tínhamos de ter a necessidade de mantermos sempre a nossa vela acesa, e que era preciso alimentá-la, se não alimentássemos ela morria. E pronto, isso é verdade, é um facto, realmente, a gente se não nos alimentarmos, e acho que hoje, com a necessidade que temos a nível, dos níveis de darmos mais formados, acho que a nível da igreja também os cristãos deviam se sentir da necessidade de terem mais formação cristã, porque acho que a formação também nos ajuda a crescer. Quanto mais formos capazes, por exemplo, outro exemplo meu no cursilho foi a necessidade que eu senti, precisava estar melhor informada para quando sinto que me estão a confrontar com a igreja e a dar para baixo na igreja, e ser capaz de contrapor e mostrar por A mais B que não é bem assim, e que as coisas também somos humanos, e como tal ela ainda existe porque Deus existe, senão, se fosse talvez só pela mão do homem, já não existisse hoje uma igreja. Sente que os cristãos têm às vezes um certo receio e uma certa, enfim, não diria vergonha, porque acho que o termo é muito forte, mas algum pudor em manifestar a sua fé? Porquê é que acha que isso acontece? Eu acho que tem. Porquê? Acho que tem, e por uma questão, acho que é por uma questão de moda. Se fosse moda sermos isso, tanto vir muito à ribalta, toda a gente queria ser. Eu tenho pena porque é que isso não é moda. Porque as modas acabam por levar as pessoas umas atrás das outras. Isto é que acho que é uma necessidade de haver moda em ser cristão e em ter vontade mesmo de ser cristão. Mas talvez porque depois é difícil, nunca nos. Mas um verdadeiro cristão também sabe que quando vai abaixo também tem que voltar a subir, portanto é feito de patamares, portanto nós não andamos, a nossa vida não é uma linha reta, tem altos e baixos, portanto devíamos ser capazes de nos mostrarmos mais o quanto é importante ser cristão. O que é que está a faltar para nós continuarmos com essa vela acesa? Eu faço esta pergunta porque muitas vezes também nós vamos abaixo, também temos os nossos momentos em que colocamos em causa a nossa própria fé, às vezes diante de tanto sofrimento nosso e dos outros, dos que nos são próximos, de outros que estão mais afastados, mas que nós vamos conhecendo pelo mundo, de episódios que acontecem. O que é que está a faltar para que esta chama acesa, quer dizer, Jesus é o mesmo há 2000 anos. As histórias é que vai mudando. É uma questão de testemunho, ou seja, aqueles que de nós, se calhar, teríamos mais responsabilidades para sermos testemunho dessa verdade de Deus. Estamos a falhar na nossa tarefa? Eu acho que sim, a única resposta que eu encontro é essa, porque realmente as pessoas, porque temos que partir de um princípio que Jesus veio ao mundo para servir e não para se servir. E o que nós hoje vemos muito, especialmente a nível da política, é que muitas pessoas estão lá para se servir e não para servir o bem comum. Portanto, essas pessoas, para mim, seriam as primeiras a ter que dar o exemplo de que realmente seguirmos os ensinamentos de Jesus seria a melhor forma do mundo estar bem melhor. Porque quem tem portanto, essa missão de servir, de servir o país, digamos, mesmo a nível do nosso país,
se tivesse um bocadinho de tempo para ler os Evangelhos e aplicá-los na sua vida, acho que o nosso mundo, a nossa ilha, o nosso Portugal seria ainda melhor que aquilo que possa ser. Que, apesar de uma das pessoas que toda a gente, quer seja cristão, quer não seja, que admira muito é o nosso Papa Francisco. Mas porquê? Porque ele é uma pessoa tão aberta, ele faz. Eu acho que a forma como ele se exprime, que é a forma que qualquer pessoa gosta de ouvir. Fica cativada. Agora depois. Fica cativada, como a raposa. Isso, como a raposa e o príncipezinho. Sim, sim. É mesmo, é isso. Muito bem, fica cativada e, portanto, é quase como uma segunda oportunidade que está a ser dada à própria Igreja, não é? Através das suas palavras, da sua simplicidade, do seu testemunho. Este testemunho está a faltar do nosso lado, ou seja, muitas vezes seguimos aquela questão, isto sem querer estar aqui numa posição destrutiva, não é? Estamos a falar construtivamente. Sim. Às vezes, todos nós caímos na tentação de fazer como aquele ditado, o bem prega Frei Tomás, faz o que ele diz, não faças o que ele faz. E nós também somos um bocadinho estas circunstâncias, não é? Que nos vão... Tal e qual, sim. Nos vão acontecendo. Depois desta pandemia, nós temos muitos problemas, Gina. Uns já estão identificados, outros estão por identificar. De que forma é que a espiritualidade proposta pelos cursilhos, por exemplo, pode fazer com que nós sejamos mais uns para os outros? Pois é pela amizade. Eu acho que só pela amizade será um caminho, será esse. E sermos capazes de nos darmos a essas necessidades e sermos capazes de identificar e dar-lhes resposta. Embora também seja um facto que muitas vezes também se queira dar resposta e quem precisa dessa resposta não a queira receber. Também encontramos muito esta situação. E aí, portanto, ainda é mais difícil conseguirmos, acabamos depois de cruzar os braços e ainda fazer, e a inércia aparece, e dá bem o comodismo resolver o problema, porque também a pessoa não quer, ela também não quer ser ajudada. Mas é necessário muitas vezes usar muitas formas para poder chegar a essa situação. Para quem... Porque às vezes também as próprias pessoas que precisam não querem demonstrar que necessitam. E depois são muitas vezes as crianças que nesse ambiente vão sofrer essas consequências. E, portanto, como é que se chega a estes becos que nós temos, que sabemos que eles existem, como é que podemos chegar lá? Mesmo a nível eu falo mesmo a nível do meu trabalho, portanto, temos lá uma situação um bocado complicada com um trabalhador e é difícil chegar a ele. Portanto, há vergonha e tentação de esconder a pobreza. Sim. Sim, acho que sim, acho que há muito também essa situação. Acho que esse é um dos grandes problemas também. Isso a pessoa depois acaba por se fechar e não. Acho que a vergonha nesse sentido também existe. Sim, e depois existe também não tem vergonha nenhuma, que depois também. Sim, a displicência, sim. Isso também, depois também acontece. Temos os dois extremos. Pois, Gina, nós estamos mesmo na reta final da nossa conversa, isto, as palavras correm no tempo. Tal e qual. Eu só lhe perguntava, tem esperança de que este ano pastoral, em que a Igreja é convidada a desinstalar-se e a desinstalar os outros, nesta, enfim, autodefinida como caminhada sinodal, neste caminho que temos que fazer conjunto, que ainda vamos ter a tempo de fazer um cursilho e organizar um cursilho em Angra? Eu espero que sim. Portanto, neste ano pastoral temos, portanto, a nível de secretariado, ainda onde temos reunião e estávamos a apontar para o mês de agosto, podemos eventualmente fazer uma aqui em Angra, porque no seminário, porque nessa altura os seminaristas estarão de férias e seria um espaço que poderia ser utilizado para esse fim. A gente já este ano de 2021 tivemos essa ideia, mas depois como houve aquele problema da pandemia ali em maio, que outra vez as coisas ficarem fechadas e acabamos por não avançar com essa ideia. Portanto,
mas agora estamos já portanto, a tentar que em agosto consigamos fazer aqui em Angra também um cursilho. E esperamos conseguir fazer em fevereiro em São Jorge, porque em São Jorge também já há muitos anos que não se realizam cursilhos, e o sacerdote que lá está, o padre Diniz, está muito empenhado em fazer, portanto, nós esperamos que isso seja possível concretizar este sonho. É bom lembrar, para quem nos está a ouvir neste momento, que o cursilho, quando se fala num cursilho, em bom rigor são dois, porque há sempre um cursilho de senhoras e um cursilho de homens também. Esta também é uma lógica interessante. A reflexão que é proposta às mulheres, a maneira de introspeção das mulheres e dos homens é diferente. Faz com que seja necessário separá-los, mas geralmente são sempre casais que estão... Sim, são sempre casais. Embora já na última vez que houve aqui um cursilho, e tenta-se sempre que o marido vá e depois a mulher vai no seguinte. Mas como também tem acontecido alguns serem, portanto, os maridos não estarem dispostos a ir e a mulher ficar prejudicada por ele não ir, já se abriu essa situação da mulher poder eventualmente fazer o cursilho e o marido não. E vice-versa, portanto também o marido poder fazer e a mulher não. Portanto, o ideal realmente é o marido e a mulher irem portanto, na mesma altura, mas não sendo possível, depois é outra, mas é preferível, na minha opinião também é preferível que quem tem mesmo vontade de ir, que vá, porque muitas vezes o que aconteceu aqui em Angra foi alguns dos maridos que não queriam ir, as senhoras depois quando ficaram viúvas é que foram ao cursilho. Acabou por acontecer elas darem esse testemunho, nunca cheguei a vir, tive pena não ter vindo mais cedo, mas o meu marido nunca quis vir e agora, portanto, estava sozinha, que participei no cursilho. Fica, portanto, então o repto já aqui lançado em agosto de 2022, a possibilidade da realização de participação num cursilho de cristandade, uma experiência de introspeção, de encontro com Deus e também connosco mesmo. Connosco próprios e com os irmãos. E com os irmãos. Esperamos que este encontro, este Congresso Nacional, este segundo Congresso Nacional do Movimento dos Cursilhos de Cristandade também dê frutos a nível nacional, de forma... Este Congresso era para ter sido realizado em abril de 2019, mas depois, dada a pandemia, acabou por ser adiado em várias datas e agora, portanto, felizmente agora encontramos uma data que é possível realizá-lo. A pandemia que nos pregou esta partida e que nos mostrou verdadeiramente a nossa capacidade e a nossa dimensão e nos colocou se calhar no lugar certo para também nos virarmos para nós e para aquilo que é essencial. É essencial, é isso. Gina, muito obrigada pela sua participação neste Palavras que Abrem Caminho. Foi o testemunho na primeira pessoa da responsável pelo secretariado diocesano do Movimento dos Cursilhos de Cristandade, que recordo, no dias 30 e 31 vai estar reunido em Fátima no segundo Congresso Nacional em busca de um regresso ao carisma fundacional dos Cursilhos de Cristandade, porque afinal a amizade é uma porta aberta e um caminho para a vida. Obrigado, até à próxima semana. Até à próxima. Muito obrigada pela sua atenção também.